Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos. Capítulo 10. Nós temos que ter um entendimento bem claro. Isso tem que estar lúcido na nossa mente, em nome de Jesus. Isso tem que estar numa condição desprovida de qualquer sentimento, de qualquer tipo. Porque vai ter o dia mau, vai ter o dia bom. E em todos esses estados, em todos esses momentos, nós temos que ter só um espírito. Nós temos que ter somente uma fé. O servo do Senhor sempre tem que estar pronto, tanto para um tapa quanto para um beijo. Às vezes a pessoa que mais vocês ajudam, vocês tiram de vocês. Um curto prazo de tempo pode ser aquela que vai caluniar e falar e difamar ainda. Então nós fazemos tudo não olhando para as pessoas. Amamos as almas, mas é para o Senhor. Nós acreditamos em tudo e em todos, mas confiamos somente em Deus. Aleluia. Porque quando nós colocamos a nossa confiança no homem e somos ali decepcionados ou colocamos uma expectativa que não é alcançada, isso nos gera amargura. Muitas vezes mata, afasta, destrói a nossa fé. Mas no processo isso nos desenvolve uma maturidade espiritual, onde eu aprendo a confiar plenamente no Senhor. Aleluia. E acreditar nas pessoas. Glória a Deus. Qualquer pessoa que me diz, pastor, eu quero mudar, eu acredito nela. Acredito na mudança, acredito na libertação. Sabe, dou o meu melhor dentro das possibilidades que cada um de nós temos. Mas a confiança é somente no Senhor. Aleluia, Jesus. E assim vamos nos blindando. Jesus acreditava em todos os seus, mas ele confiava só no Pai. E nós temos que aprender com o nosso mestre algumas atitudes, a postura, o comportamento do nosso Senhor. Eu gosto de ver muito o perfil de Jesus homem. Sobre esse plano, um homem sóbrio, equilibrado, homem de poucas palavras, muitas atitudes e muitos ensinamentos. O maior ministério de Jesus foi curar, foi ressuscitar, libertar, mas Jesus passou a maior parte do tempo foi ensinando. Porque o ensinamento nos traz o conhecimento do Senhor nos liberta. Porque a liberdade verdadeira, ela vem através do conhecimento da palavra. Quanto mais eu conheço, mais eu me apaixono, mais eu me aprofundo, mais livre eu fico das opiniões. Mais eu me preocupo em ser aprovado pelo mundo, pela sociedade. Sabe, por isso que está aqui fora. Porque senão me limita. Eu não vou dar um glória aqui, porque o que vão pensar? O papo pensa o que quiser. É verdade, Deus. Porque quando você estiver em cima de uma cama, no estado terminal, é verdade, Deus. Nem a sua mãe, com o maior amor do mundo, que trocaria com você, ela está limitada. O médico, medicina, com todos a parafernália, tudo que possa ter de recurso, é limitado. Mas o nosso Senhor não. Ele tem competência, e eu acho lindo isso, né, pastor? Na mesma competência que Deus cura uma dor de cabeça, Ele cura um câncer. Isso para Deus é diferente. Aleluia. Glória a Deus. Para Deus, sabe, curar uma... Isso para Deus não tem... O problema não está na doença, não está, mas na nossa fé. E essa fé é desenvolvida. Ninguém aqui acordei com a fé, pastor, sabe, eu já acordei com a fé, que eu vou... Não. O Criador conhece a criatura. O Senhor, o nosso Deus nos conhece tanto, que Ele sabe que é um processo. Sabe, é uma oração aqui, você vê o sinal de Deus, oh, glória a Deus. É uma situação ali, isso vai desenvolvendo. Você vai pegando confiança. Chega num momento, seja qual for a situação, você não negocia mais a verdade. Você não negocia mais a palavra do Senhor. Eu gosto muito, assim, num seminário e durante um estudo, falando da perseguição da igreja primitiva. Imagina, irmã, os soldados entravam em sua casa, a senhora era líder de uma célula, de um ponto de culto. Irmã, se você negar a sua fé, você vai salvar a vida do teu marido. Se você negar a sua fé, você vai salvar a vida dos teus filhos. Tem certeza que vale a pena servir esse Jesus? Você vai matar a tua família por... Você está me entendendo? Porque eles eram chantagistas. Aleluia, Jesus. Aí pegar seu filho pequenininho, com faca, cortar um dedinho. Mãe, você tem certeza?
A tortura era severa, porque se a senhora negasse a fé, o restante... se ela que é a líder não deu conta, quem que sou eu na fila do pão? Então Roma tinha estratégias de opressão. Roma foi um dos governos mais bem organizados que houve. E quando eu pego aqui em Marcos capítulo 10, dentro dessa situação, versículo 46, olha o que diz: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosas multidões, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, e estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha que interessante, a Bíblia teve um cuidado de colocar o nome Timeu, que era o pai de Bartimeu. Aleluia. Tem muitos relatos aqui que não falam nem o nome do servo e da serva, mas nesse momento teve um cuidado de colocar o nome desses personagens, essas pessoas da fé. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Lá em João diz que houve muitos milagres que Jesus fez que não caberiam livros. Então, se houve tantos milagres e o Senhor teve o maior cuidado de inspirar os escritores de colocar esse texto aqui, porque tem algo para nos ensinar. Se esse texto chegou até a mim e a você hoje, porque tem alguma chave, algum código, algum princípio aqui, se eu e você entender e colocar na prática, o milagre acontece. Pastor, por que o senhor diz isso? Vamos lá, vamos pegar Timeu. Quem que era Timeu, pai de Bartimeu? Timeu, ele era um general dos soldados de Israel, ali do exército de Israel. E quando Roma chega, cria aquela situação, Timeu não aceita. Timeu, ele não aceita a opressão de Roma, ele fica criando grupos de rebelião, sabe, atacando Roma, dando prejuízo para Roma, destruindo, sabe, dando dor de cabeça para Roma. Chega no momento que Timeu é capturado, e Roma pega Timeu, leva para a praça, crucifica-o perante todos. Por que isso, pastor? Era um meio de Roma mostrar que quem quisesse levantar ia ter o mesmo final de Timeu. Era para amedrontar, colocar medo, oprimir, parar, para ninguém querer se inspirar ou querer pagar de herói. Era um meio de Roma psicologicamente fazer as pessoas não se manifestarem. Não diferente nos dias de hoje. Esse meio, às vezes, digamos assim, opressor, esse meio na nossa geração, a vaidade, as opiniões, sabe, tem afastado e feito muitos se calar. Só que Timeu aqui, nessa situação, quero ser bem objetivo para não estender muito. Timeu foi pego, foi colocado, crucificado. Só que tinha um problema. Roma foi puxar o CPF de Timeu. E Roma tinha uma prática. Todo homem que era de rebelião, contencioso, eles iam na casa. Se esse homem tivesse filho homem, ou eles matavam, ou eles aleijavam, para não gerar problema. Para quando crescer, não se inspirar no heroísmo do pai, querer também. Então vão lá os soldados e furam os olhos de Bartimeu. Bartimeu não nasce cego, se torna cego devido às escolhas do seu pai. Vamos lá, que culpa que Bartimeu tinha que o pai dele não aceitava que aquilo era a vontade de Deus sobre aquele povo? Porque toda vez que Israel entra em cativeiro, entra em aflição, é porque Israel se afastava de Deus. Israel se afastava dos caminhos de Deus. E Deus entregava aos inimigos. E essa era uma situação que estava acontecendo. Então Bartimeu nasce numa casa onde seu pai contencioso, gerando aquelas facções, traz para ele uma situação que ele não tinha culpa. Aí vamos lá, pegando assim, pastor, é assim, mas ele não tem culpa, ninguém escolhe a casa que nasce. Pois é, porque tudo tem um propósito maior. Ah, não, eu não estudei, eu não consigo, porque eu nasci numa família pobre, sabe? Não importa, meu irmão, minha irmã, da onde você veio, como você veio. Importa como você vai sair hoje, se você entender essa palavra. Aleluia. Porque Bartimeu não tinha culpa do pai dele. Às vezes, pega por mim, filho de alcoólatra.
Sabe, um homem que na sexta pegava o dinheiro e segunda-feira não tinha o que comer porque, sabe, dono de uma verdade, uma razão. Tem pessoas que nascem dentro de lares de dependentes químicos. Então, independente, ninguém tem culpa de onde nasceu, mas se nasceu porque tem um propósito maior por trás disso. Deus poderoso. E Bartimeu aqui não tinha culpa do pai dele ser quem ele era. Vamos pegar num sentido espiritual agora. Bartimeu recebeu uma herança do seu pai. Recebeu uma herança hereditária, algo que ele não tinha culpa. Ele recebeu aquela herança daquelas atitudes do pai dele, e agora ele se torna cego. E quando fala que ele estava à beira do caminho, pedindo esmola, porque aquela era a condição dele. Vamos lá, um homem como Bartimeu agora, ali mendigo, mendigando, vivendo o que as pessoas davam a ele, das migalhas. Nesse contexto, nessa época, onde a mulher não trabalhava, não tinha vez, qual era a chance que ele tinha de formar uma família? Ele estava sentenciado àquela vida e só esperando o dia da morte. Era um homem que não tinha muitos sonhos, nem muita visão do que ele poderia fazer, pensar, não tinha. E muitas vezes a nossa realidade, as nossas situações têm nos impedido de sonhar, de projetar o nosso futuro. Tem pessoas na presença de Deus que não conseguem. Eu pego uma coisa bem simples. Final de semana ir para um pastel com a família. Sabe, no final do mês ir numa praia, ir fazer um passeio, tirar o dia da família, as crianças, sabe? Então, hoje é nós. Desliga o telefone, vamos brincar com as crianças, vamos fazer uma pipoca. Sabe, são coisas ordinárias, mas muito valiosas. E o inimigo tem roubado isso. Tem tirado esse nosso foco, nos fazendo prestar atenção em problemas, situações. Isso sempre vai ter, meus irmãos. Isso é algo que faz parte da vida do crente. Glória a Deus. Os desertos são as nossas escolas, nos ensina, nos fortalece, nos capacita, nos aperfeiçoa e nos corrige muitas vezes. E aqui Bartimeu, nessa condição já, desenganado. Porque é bom falar a verdade, naquele momento, naquela situação, não tinha mais o que fazer, ele estava ali. Só que por ele estar à beira do caminho, ele ouvia muito falar de quem? De Jesus. Aleluia, Jesus. E para ele ouvir que tinha alguém que falava. Olha que interessante isso. E quando ele ouviu, eu creio que isso entrou no coração dele. Falei, pela medicina é impossível meus olhos serem restaurados. Até os dias de hoje, pegando pela condição dele. Mas esse que eu estou ouvindo, que ressuscitou, esse que curou. E publicamente, esse foi um dos últimos milagres que aconteceu, foi esse de Bartimeu. E quando Jesus está passando, ele se levanta. Vou ser bem breve para não estender. Quando ele ouve que Jesus está passando, aquele de quem ele já tinha ouvido as pessoas comentarem, ele se levanta e grita: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Em outras traduções diz: tem misericórdia de mim. Nesse momento eu vejo algo muito importante que eu e você temos que entender nessa fé. Nós estamos na nova aliança. Nós vivemos debaixo de princípios imutáveis. O Criador conhece a criatura e o Senhor estabeleceu tudo, e Jesus conhecia muito bem disso. Nós estamos num momento que é onde Jesus na cruz disse: está consumado. Está tudo pronto. Tem mais. Pastor, quando Deus fizer, não, Deus está tudo feito, não vai fazer. Agora Deus ele reage. Se pedir, vai receber. Se bater a porta e se buscar, isso. Nós temos que sair desse estado de autopiedade, melancolia, porque Deus não me ama. Não. Nós estamos no momento de ir para cima. Pastor, está difícil, vai para cima. Pastor, não estou conseguindo, vai para cima. Glória a Deus. Aquele que prometeu é fiel. Glória. Aquele que prometeu não falha. Porque se eu e você olhar para as circunstâncias, você paralisa. Você não vai bater, você não vai buscar e você não vai pedir. Se começar a andar com pessoas que têm uma mente, desculpa a expressão, mas uma mentalidade crente derrotado, você vai ter uma vida derrotada que nem ele. Verdade, Deus. Pessoas que se conformam com o fracasso, não vai acontecer. Sabe, nós temos que aceitar. Pastor, eu estou doente. Pois é, não está no teu controle, a doença veio. E agora o que você pode fazer? Você não pode se conformar. Você pode aceitar, porque aceitar não está no teu controle. Quando você se conforma, é assim mesmo, eu vou morrer. Mas quando você aceita, mas você entende que tem um Deus,
que você vai fazer? Qual é o medicamento? Vou tomar. Tem que ir no médico, fazer caminhada, mudar a dieta. Eu vou para cima. Aleluia. O que me incumbe é fazer, eu vou para cima. Glória a É orar, eu vou jejuar. Eu não vou me entregar. E se morrer, não morro como covarde. Eu vou para o combate. Eu sei o Deus que eu sirvo. Sabe por quê? Eu estava desenganado numa cadeira de hemodiálise no estado do Mato Grosso. É um estado que não tem recurso de saúde, nada. Família pobre. Ali, tínhamos dias que comiam o que as pessoas nos davam. Para nós era fora de cogitação fazer eu sair daquele local. Aleluia. Deus Eu digo que eu entreguei meus caminhos para Jesus na cadeira, que eu ia me suicidar. Aleluia. A partir daquele dia, Deus mudou a minha vida. Glória a Ele me Deus. curou daquele da diabetes, Louvado seja várias Deus. doenças. Ele só deixou o transplante porque ele tinha que me trazer para cá Aleluia. para conhecer essas pessoas maravilhosas. Glória a Senão eu teria Deus. ficado lá. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Pastor, o que aconteceu naquela cadeira? A minha maneira de enxergar mudou totalmente. Sabe, você está ali sem saber o que fazer, esperando só a morte chegar, porque na hemodiálise é um corredor. Era um amigo hoje, outro amigo amanhã, qualquer momento é minha vez, porque aquela máquina ela gera uma convulsão que muitas vezes você tem um derrame na máquina. E naquele momento, eu comecei a ler a palavra. Aleluia. Eu comecei a ler livros. Glória a Sabe, Deus. Deus começa... Por quê? Mas não faz sentido. Eu comecei a ler. Eu comecei a buscar. Por quê? Mas vai ler pra quê, moço? Não, você não está entendendo. Eu não consigo ver além daquilo que os meus olhos... Mas eu sei que tem um Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que tem um Deus Aleluia. que vai fazer aquilo que para mim é impossível fazer. Glória a Glória a Deus. Eu digo para vocês, irmãos, eu não vou contar o testemunho porque é extenso, mas desde o dia que eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador até o dia de hoje, Glória a minha vida fez isso daqui. Aleluia. Eu só tenho a agradecer e glorificar o Senhor. Porque Bartimeu ele não parou. Quando ele viu Jesus, ele foi para cima. Aí veio a multidão. Ei, para! Atrapalha o mestre. Aleluia. Aí que ele foi e botou pressão. Glória a Deus. Porque quando você começa a buscar, você começa a orar, começa a se consagrar, começa a fazer propósito de leitura, propósito de oração, começa a ver os problemas. Começa a acabar com combustível, carro quebrar, começa a... Sabe, diversas coisas acontecem. E é nessa hora, ei, problema, em nome de Jesus. Você pode se levantar, mas eu vou de a pé. Eu peço carona, mas que eu não vou me entregar, porque essa é a fé de nós. Deus dá a direção, nós temos que caminhar. Porque se no primeiro problema eu e você nós paramos, mas pastor, por que você diz isso? Porque não tem uma varinha mágica, não tem um pozinho, vem aqui no altar, você vai receber. Não. Deus ele nos fortalece através do seu Espírito Santo. Aleluia. Ele nos dá a direção. E aí, pastor, você vai para cima. Glória a Deus. A multidão, para. Ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Jesus, a fé dele chamou a atenção de Jesus. Se a nossa fé não chamar a atenção de Jesus, não adianta. Porque tinha uma multidão apertando, espremendo, Jesus, Jesus, Jesus. Mas apenas uma voz ele parou e ouviu. Por que você diz isso, pastor? Porque nós temos que começar a fazer coisas para Deus que nós nunca fizemos, para receber de Deus que nós nunca recebemos. Comece a orar no horário que você nunca orou. Comece a fazer coisas novas para Deus. Teve uma vez que eu li lá assim, e Daniel orava 3 vezes por dia, eu vou orar 4. Sabe? Aí teve um momento lá em Salmos, Davi, numa fase, ele orava 11 vezes, eu vou orar 12. Comecei a dividir meus dias, sabe? O jejum. Tá me entendendo? Eu começava a pensar assim, o horário do meu melhor sono é às 5 da manhã, então eu vou começar a levantar às 5 para orar. Eu sacrificava aquilo para mim, era gostoso, para estar na presença de Deus. Dentro da minha profissão, do meu segmento, os dias mais faturamento era sábado. Então sábado eu não trabalho mais, eu vou trabalhar para o Senhor. Vocês estão me entendendo? Eu vou dar pressão mesmo, vem para cima. Porque senão nós se conforma. O mundo quer ditar os nossos passos, quer ditar o nosso dia de adorar, o nosso dia de buscar. E não é assim que funciona. O diabo não pode nos calar, não pode nos paralisar, igual essa multidão tentou. Eu nunca esqueço. Eu vivi momentos extraordinários com o Senhor. Sabe, pastor, um dia, Deus, pela sua misericórdia, me concedeu uma empresa, né, lá na capital.
E aí, estava num mês muito difícil para pagar as despesas, os funcionários. Estava no vermelho mesmo. E eu estava desesperado. E era numa quarta-feira, tinha culto na igreja. Eu ainda era ovelha, não tinha nada, nem pensamento de fazer a obra. Só que eu sabia da fé. Aí quando deu 6 horas, encosta uma ambulância. Indo pro interior, o pessoal desesperado para ir. Você tem que arrumar essa ambulância para o paciente, tem que levar o paciente. Falei, rapaz, vai ser bom, porque o negócio vai me ajudar, porque ambulância, irmão, você pode cobrar o dobro. O cara está desesperado. Ele quer arrumar o carro. Eu falei, agora, cara. Deus. Aí quando eu entrei no balcão, eu falei, Jesus, você me entende, né? Você sabe o que eu estou precisando? Aí o Espírito Santo falou assim, entendo não. É difícil, porque na hora de obedecer, você acha que é fácil? Você acha que Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos seus pais, vai para uma terra, era segurança, estabilidade, provisão. Parentela, sociedade, onde ele era incluso, tinha amigo, casa do pai era paternidade, era o conchego. Abraão teve que renunciar a tudo que ele mais gostava para estar andando com o Senhor. Você acha que para Abraão não foi desafiador? Imagina a esposa de Abraão. Você tem certeza que foi Deus que falou com você? Tu tem certeza mesmo? Imagina como que Abraão foi catalogado. É doido. Mas se tanto Deus aqui, escolheu um Deus, vai dar que ser Deus. Abraão, pelo amor de Deus, cara. Aqui nós te ajuda. Abraão, você sozinho, Abraão. Só que ninguém sabia o que Abraão sabia. Ninguém tinha ouvido o que Abraão ouviu. E Abraão foi por tudo ou nada com o Senhor. E Abraão, até os dias de hoje, lá em Israel, 3 nomes são citados e muito respeitados. Abraão como pai da fé, Moisés como um grande legislador e Davi como um grande conquistador, um grande rei. Vocês estão me entendendo? Aleluia. E naquele momento que eu entrei pro balcão, aí Deus falou assim para mim, tá bom, Deus. Eu falei, irmão, é o seguinte, não vai dar, me perdoa, eu vou isso agora, para a igreja. Rapaz, pelo amor de Deus. Aí eu pensei, falei, é o seguinte, eu tenho culto, acaba 10 horas lá. Não precisa esperar, nem que nós amanhece trabalhando. Mas eu volto e arrumo cedo. Falei, beleza então. Deixei tudo. Só troquei a camisa, meio sujo. Fui, assisti o culto, adorei o Senhor. Acabou lá, voltei, trabalhei até as 2 da manhã. Mas eu não deixei de honrar o Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pastor, o que aconteceu? Aquele cliente me gerou uma frota para eu passar a atender, que mudou a história da minha empresa. Aleluia. Porque eu honrei a Deus. Nós estamos perdendo nos pequenos detalhes. Se aqui Bartimeu ouve a multidão, ele fica, peraí, desculpa. Não. Isso não pode ter, nada pode ditar nossa fé, nada pode nos paralisar. Aqui, eu vi algo extraordinário. Tem um Mercado Top aqui? Quem é? Mercado Top. Eu morava na rua Panamá, com meu primo. Um dia, nós pelo INSS sempre faltava, dava dia 29, 30, era uma misericórdia, era uma luta em casa. Pensa numa prova, passar para comer. Era um ordinário, comer o ordinário. E nesse dia acabou o leite, os negócios do alimento. Aí Deus falou no meu coração assim, vai no mercado. Eu falei, sabe com Deus? Vai no mercado comigo. Eu vou. Montei no carro e fui no mercado. Cheguei no mercado, peguei o carrinho. Ele falou, põe as coisas no carrinho. Eu você colocar no carrinho que precisava. Tudo certinho. Você não sabe se você é tremendo assim? Eu era meio gago, mas pensa no homem que não vai nem sair. Eu botei as coisas no carrinho. Quando eu cheguei no caixa, Deus pagou minha compra. Mercado Top, na sexta-feira. Glória a Deus. Eu vivi sem Indaial esse milagre. Glória a Jesus. Quando eu cheguei no caixa, acendeu a luz. Sorteio relâmpago do mercado, né? Cliente do caixa 5 foi sorteado, comprou, ganhou. Eu só chorava. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, mas qual é o mistério? Atrás do milagre tem um processo, tem uma renúncia, tem os princípios que são imutáveis do Senhor. Qual é?
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Vamos lá, quando eu estava chegando no carrinho, sabe, pastor, no caixa? O que eu pensei? Se der ruim aqui, eu falo que esqueci a carteira no carro. Eu, ó, nunca mais volto. Porque nós já começa a pensar estratégia, não é assim? Quando eu estava chegando no carro, eu falei, não, em nome de Jesus, eu não vou dar mais o meu jeitinho. Se não der, nem que eu seja envergonhado. Eu vou falar que Deus falou comigo, que Deus não falou, e vou pedir desculpa, eu vou até devolver as coisas nas partilheiras. Mas eu não vou mais andar pela minha própria astúcia, pela minha própria capacidade de querer, sabe? É ou não é? Ou essa palavra entra e muda a nossa história, ou não abandona. Vocês estão me entendendo? Essa é a fé verdadeira. E nesse momento, quando eu cheguei no caixa, eu falei, você tremer assim, falei, Deus, eu vou falar a verdade. Se não passar, eu vou ser envergonhado, humilhado aqui, mas eu vou falar a verdade. Aí que eu cheguei, que eu botei as coisas assim, acendeu a lâmpada. Aí eu desabei. Porque quando nós estamos na verdade, nós estamos com Cristo. Estamos com Cristo, temos vida, uma vida abundante, suprir em todas as nossas necessidades. Cristo pode não atender os nossos caprichos, mas as nossas necessidades pode ter certeza que não vai faltar. E passou a andar na verdade difícil? Demais, né? Você está onde? Estou chegando, mentira, nem vestiu botina ainda. Chegando aonde? Sabe, são as pequenas coisas ordinárias. Vamos começar a nos corrigir, para o Senhor poder entrar e fazer o milagre. E aqui Bartimeu, quando ele coloca pressão mesmo, pela segunda vez, ele chama a atenção de Jesus. Porque a nossa fé, que é algo da obediência, que está obedecendo a palavra. E para obedecer, que é essa fé, porque para obedecer tu tem que ter fé. É fácil? Não é fácil. Mas pastor, você não precisa se sentir inspirado. Você não precisa se sentir motivado. Sabe? Não. Quanto mais lúcido, mas você sabendo o que é certo, por mais que te constrange, te humilhe, você faz o certo. Quando a pessoa dá um tapa numa face, você vira outra. Não porque você é fraco, você está... Não. Você está obedecendo a palavra. Quando alguém tenta te tomar a capa, você dá a túnica. Quando alguém anda uma milha, você leva duas. São princípios da palavra que Jesus nos deixou, códigos poderosos que aplicados na nossa vida ordinária, longe dos holofortes, aonde não tem aplausos, aonde não tem ninguém te... Meus parabéns, irmã. É ali que Deus está vendo. É ali que começa a ser forjado o verdadeiro general, o guerreiro e guerreira do Senhor. Porque aqui, nesse momento, eu mostro para vocês o que eu quero que vocês vejam. E não é diferente um com o outro. Mas é nos bastidores que o nosso caráter verdadeiro é revelado. E é ali que Deus quer trabalhar. Deus ama todos incondicionalmente. Mas é o nosso caráter que tem que ser tratado para sermos aceitos para a vida eterna. Ninguém pode roubar de ninguém a salvação. Isso não é, porque é de graça pela graça. Só que nós podemos rejeitá-la se nós não queremos uma verdadeira conversão, mudança. Isso é de dentro para fora. E aqui Bartimeu, ele foi com tudo ou nada, filho de Davi. Quando Jesus parou, o que ele disse? Jesus disse para ele: que queres que eu? Olha que coisa, hein? Eu acho lindo isso. Por quê, pastor? Aleluia! Queres que eu te faça? Glória a Deus. Aí pega uma pessoa, vamos lá. Eu acho isso muito assim, poderoso, uma oração nesse sentido. Por quê, pastor? O que realmente está, sabe, tirando a tua paz? Porque Bartimeu podia falar o quê? Bartimeu tinha ouvido falar de Jesus. Bartimeu já tinha, sabe, meio que assim, perifericamente dos ensinamentos de Jesus. Eu quero ser cheio de Deus, Jesus. Eu quero ser... Mentira! Bartimeu quer enxergar. E Bartimeu, por falar a verdade, Jesus concedeu o milagre. Aleluia. Às vezes nós estamos aqui nessa noite. Glória a Deus. Sabe? Porque para Deus isso é independente. Mas na hora da oração você fala a verdade. A verdade. O que realmente você quer. Vamos falar a verdade. Uma coisa bem, sabe? Aleluia. Uma caminhonete, uma Hilux, sabe, pastor? Branca, strip cromado. Mas, pastor, Eita glória! mas isso está no teu coração, tem que falar a verdade. Deus, você me dá ou você me tira esse sentimento, eu não quero sofrer com isso. É verdade. Pode ser a coisa mais boba, vaidosa, mais
Mas é a verdade. Aleluia. Ou Deus te dá ou Deus te arranca. Da mesma maneira você não fica mais. Porque se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Imagina lá, né? Salomão, Deus veio para Salomão. Vai pedir Salomão. O que Salomão fala? Me dá sabedoria para guiar o seu. Aí Deus fala: pediste bem, de acordo com o teu coração, teu caboclo. Porque o que Salomão pediu, o que estava no coração dele, não o que estava saindo da boca. Porque Salomão já era alguém meio instruído pelo pai dele, podia falar algo meio bonito, meio para querer impressionar Deus. Não. Salomão pediu verdadeiramente o que estava no seu coração. E Deus concedeu muito além daquilo que ele pediu. E quando aqui Bartimeu, frente a frente com o mestre, eu sei, mas é enxergar. Isso está curado. Aleluia. E aí quando diz ali no versículo 44, deixa eu virar, 44, 50, lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus e perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. A tua Fé. não foi o choro dele, não foi tá difícil, é a fé. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, e todo aquele que se aproxima precisa crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o... Ai pastor, não quero nada de Deus, não, só quero ser cheio. O Criador conhece a criatura, Ele sabe que eu e você é corpo, alma e espírito. Aleluia. Corpo, necessidade, terra, esse plano são coisas ordinárias, feijão. Deus sabe que você precisa. A alma, sentimento, relacionamento, sabe, casamento, família, são coisas... Espírito, a fé, sabe? Tudo isso são coisas naturais, nós temos que verbalizar o Senhor. E você buscando, estando aqui hoje, Deus está cuidando, tanto para mim que preciso, e para nós aqui, nessas três áreas. Ele supre. Ele é um Deus rico em todas, só que nós temos que agir na sinceridade. Bartimeu usou da fé para chamar a atenção de Deus. Quando Deus se manifesta, Ele opera na verdade. E Jesus o cura. A partir desse momento, diz o versículo aqui, e ele o seguiu. Através do milagre dele, da experiência que ele teve com Jesus, virou um discípulo. E detalhe pequeno, a partir de agora Bartimeu podia formar uma família, voltar a sonhar. A sua geração não ia se limitar a ele, mas ia começar uma grande história agora. Eu creio, Jesus. Porque Jesus ele tem esse poder de pegar aquilo que não é e passar a ser. Sonhos que estão já enterrados, você sepultou, Ele é Deus para mudar a nossa história. Basta eu e você, com muita fé, humildade, com sinceridade verdadeira da alma, entrar na presença do Pai. E o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Só quero contar um testemunho para encerrar. Isso aqui é a respeito do casamento. Lá eu palestro muito sobre casais. Com 6 anos de casado, tem, pastor? São pessoas adultas aqui, da live só tem gente adulta em nome de Jesus também. Se eu visse minha esposa, minha mãe, ela mesma, sabe, você perde a magia. Qualquer coisa na rua me interessava, mas em casa apagou a lâmpada, é aquele tá por compromisso, sabe? Aquela coisa assim, não tinha mais. E o homem, eu não posso generalizar, também a mulher. Quando não quer mais, ele começa a ter um comportamento para induzir o outro a querer se separar, para depois dizer que no céu eu dava de tudo, eu fazia tudo, eu me quis. Mas quando você vai analisar os bastidores, as atitudes, a postura, não é isso que diz. Quando um funcionário quer ser mandado embora do emprego e não quer pedir as contas, ele começa a ter comportamentos, faltar emprego, fazer raiva para o patrão, deixa o patrão não aguenta mais, o saco enche. Plano, vai passar no RH com você. Vocês estão me entendendo? E eu, por não ter aquela coragem de chegar na rua, não quero mais, eu tinha atitudes, comportamentos para induzir ela a querer largar de mim. E quando eu aceitei a Cristo, eu entendi. Separação era forte cogitação. Falei, agora tu não sabe o que eu vou fazer. Misericórdia, Deus. Eu descobri na caminhada que eu gostava de loira, casei com a morena. Agora enrolou. Errei tudo, né? No impulso. É sinceridade, meus irmãos. E nesse processo, comecei a falar com Deus. E agora, Deus? Eu não sabia o que fazer. Eu estava aqui no Indaial, na casa do meu primo, eu vim com uma consulta.
Estava nos 4 graus aquele dia, eu levantei para orar de madrugada, me ajoelhei, o Super Bowl em cima de mim. Comecei a dizer, Senhor, Tu és santo, santo é Deus, Deus é maravilhoso. Aquela coisa da boca, sabe? Aí no meio da oração eu parei, Jesus, me perdoa. Até parece que o Senhor é bobo, Senhor. Jesus, a verdade é o seguinte, tem aquela vizinha lá, eu queria que o Senhor mandasse fogo na cara dela. O bicho está incomodando. Mas o Senhor tem que amar ela, como é que faz? Eu não quero, sabe? Eu quero andar nos seus caminhos, fazer a tua vontade, mas é mais forte. E que isso na minha casa. Ou o Senhor faz a minha esposa se tornar uma loira, ou eu amar uma morena, mas do jeito que está não pode ficar mais. Não tem condição, eu preciso. Eu quero gastar essa energia com esse pensamento, com esse sentimento. Eu quero gastar essa energia na tua presença, buscando, orando, visitando, fazendo a tua obra. Fiz uma oração tão sincera aquela madrugada, em todas as áreas, falando a real para Deus. Pastor, e hoje, era 6 anos, estamos indo para quase 14 anos de casado. Nós somos que nem namorados. Eu vivo um casamento extraordinário. Hoje ela está grávida de 4 meses do 3º filho. Eu louvo o Senhor pela minha família, porque o Senhor opera na verdade, na sinceridade. Se eu vou na rua, vejo alguma coisa, porque os hormônios aceitam Jesus, eu tenho que saber disso. Chego em casa, amor, eu vi um trem hoje que não está assim na minha cabeça. Para por mim, ela ora. Sabe, Adão e Eva no Éden não tinha, porque tinha total transparência, não tinha nada. Não tem senha, não tem nada, sabe? É isso, voltando ao estado da origem. Isso que o Espírito nos leva a não ter nada. E nessa fé que vence, essa fé que nos transforma, que nos molda, somos mais que vencedores em Jesus. Glória a Deus. Amém? O tempo se estendeu, peço perdão pelo horário, pastor. Vamos fazer uma oração agora, em nome de Jesus. Você que está pela live, eu queria convidar você a ficar em estado de espírito, porque no mundo espiritual não tem distância. E no meio dessa oração, eu queria convidar os pastores para estar orando também junto comigo. Vamos fazer uma oração direcionada, uma oração intencional. Orar com uma intenção em alguma área. Eu sei das minhas. Eu quero que você, nesse momento, coloque nos seus pensamentos aquilo que está aqui à frente.